Já inicio tossindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a este meu canal. Eu vou iniciar brincando um pouquinho com um comentário e uma pergunta que me fizeram tanto aqui pelo canal do YouTube quanto pela minha página do Facebook. Filomena, por que quando você está fazendo vídeos, você fica mexendo o tempo todo no cabelo e nos óculos? Tossindo eu não preciso dizer, né? Estamos recuperando. Mas por que no cabelo, nos óculos? Nos óculos é porque os óculos caem, gente. Eu não sei, os óculos deveriam ter aquela viradinha que tem os óculos só, e esse não tem, é reto. Então, ó, dá aquela escorregadinha. E o rosto da mocita aqui é relativamente pequeno. E os óculos escorregam. E não tá calor aqui. Lá fora tá muito calor hoje. O cabelo, que eu fico, vocês reparam que eu fico o tempo todo fazendo isso, né? É porque o perucão aqui tem muito cabelo. É curtinho, vocês estão vendo, mas tem muito cabelo. Então eu fico, apesar de eu passar óleos, hidratar, ainda mais que eu mudei, né? Do azulão que estava, aquele cinzento escuro, para o loiro de novo. O coitado está sendo hidratado a toda hora, porque ele não aguenta tanta mudança, né? Ele deve estar cansado da Filomena. Então, eu fico, se eu não passar a mão ou não der aquela secadinha básica e depois de hidratar, que é aqueles tratamentos que a gente é obrigado a fazer, eu fico o tempo todo baixando o perucão, sabe como é que é? Pois é, tem que baixar, porque senão o bicho cria volume, eu não gosto. E aqui eu ainda não consegui achar, aqui no Brasil, um salãozinho que não seja tão caro, porque aqui é tudo absurdamente caro. Ave Maria, como é caro. E tá olhando o quê? Não gostei não, já vou vos dizer de quem eu vou falar. Então, um salão que tem aquele preço acessível e que a gente possa ir lá dar aquela desbastada na juba, não é? E porque me enquadram. O preço é tão caro que a gente só pode ir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, sabe como é que é? Para baixar a juba, para cortar, deixar ele curtinho, porque eu gosto de cabelo curto, né? Então eu fico toda hora, tô me olhando aqui, né? Então tô baixando a juba, ajeitando e tal. É uma mania, gente, não levem a mal, é uma mania. Então, assim, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, eu dou aquela enquadrada. E por falar em enquadramento, é o assunto de hoje. É o assunto de hoje, Moçambique. E eu tenho que ganhar tempo porque o tempo aqui é curto. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda mais o povo moçambicano. Todos muito bem-vindos. Mas me digam cá, por favor, com sotaque abrasileirado, me digam cá. Vocês podem me dizer matematicamente como é que funciona uma cadeia? Eu nunca tive presa, né? Também nunca fui visitar um prisioneiro. Não tenho nada contra. Tenho um amigo que foi visitar a sogra dele. Sogra estava presa, uma cadeia em São Paulo, uma das mais famosas. Mas eu nunca fui. Tive e já ofereci doações para Angola, para uma cadeia, quer dizer, eu indiretamente ofereci, né? Porque não estive lá, mas para um grupo de missionárias, e as missionárias pegaram uma parte dessas doações e levaram para a cadeia ali no Ambo. Eles souberam que fui eu que mandei doações e tal, mas eu, presencialmente, nunca fui. Mas sei mais ou menos como é que as coisas funcionam, né? Então, me digam cá. É que o tico e o teco da minha cabeça, onde tem este capacete, está tentando funcionar. Como é que assim, misteriosamente, milagrosamente, epá, nós podemos usar tantos adjetivos, estou olhando para a cara do fulano aqui, e como é que podem 1.500 reclusos fugirem de uma cadeia? Repentinamente, misteriosamente, quase que milagrosamente, não é? Na mesma época das manifestações da grande revolução, se é que a gente pode falar assim, de Venâncio Mondlane. Opa, me digam cá, não é misterioso? Vamos entrar no assunto. E ele ainda está sorrindo para mim. Não estou sorrindo para você, ô infeliz. Então,
Fuga de mais de 1.500 reclusos da cadeia BO, ou B.O, BO aqui no Brasil significa outra coisa, tá? De Maputo, e que faz 33 mortos, não é? 33 óbitos foram registrados na sequência de confrontos entre reclusos do estabelecimento penitenciário de máxima segurança e agentes do Serviço Nacional Penitenciário. O facto ocorreu na sequência da tentativa de fuga dos 1.500, não foi nem só 1.500, foi 1.534 condenados da BO. A informação foi avançada esta quarta-feira em Maputo pelo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique numa conferência de imprensa em torno da atual situação da ordem e tranquilidade pública. Nesta confrontação resultou em 33 óbitos. Na confrontação direta com os reclusos nas imediações da cadeia central, também houve 15 feridos. Nas operações seguintes de busca e recuperação de alguns bens pertencentes ao serviço penitenciário, conseguiu deter, recuperar 150 reclusos, que neste momento estão em algumas esquadras, mas a serem devolvidos para a cadeia central. Bernardino Rafael, que estava sorrindo de besta para mim, adiantou que ainda nesta quarta-feira, na sequência das manifestações violentas, será que são do nosso amigo Venâncio? Manifestações violentas, 29 terroristas evadiram-se da cadeia central. Estamos preocupados, estamos associando estas ações todas, que são subversivas e podem ter tendências terroristas. Só nas últimas 24 horas, os manifestantes, repito, os manifestantes invadiram a cadeia de Manhissa, acho que é assim que se fala, né? Libertaram os presos que lá se encontravam, fizeram tentativa de libertar os condenados que estão na cadeia de Mabalane, e por último, às 14 horas, atacaram e libertaram parte dos reclusos na cadeia central de Matola. Fato curioso é que naquela cadeia nós tínhamos 29 terroristas condenados que eles libertaram, um dos quais altamente perigoso. Quem falou isso foi o nosso amiguinho Bernardino Rafael. É o mesmo que está naquele pacote, junto com o presidente Felipe News, pagando, ou está no comando, sobre o comando do Felipe News, pagando milhões para mandar matar Venâncio Mondlane. É o mesmo, né? Esta foi a notícia que foi propagada, que chegou a mim, de milhões de dólares a quem desse ou denunciasse o endereço do Venâncio Mondlane sobre as ordens do presidente Felipe News, e onde o comandante-chefe da polícia, Bernardino, esse aqui, seria o executor. É esse homem que está falando aqui. Estamos preocupados, não é? Estamos preocupados? Vamos continuar. Ai, Jesus Cristo. Facto curioso é que, então, há um terrorista perigoso. Vamos ver o que é que ele fala mais. O comandante-geral adiantou ainda que houve o registro de 15 feridos na sequência dos confrontos entre reclusos do estabelecimento penitenciário de máxima segurança e os agentes do Serviço Nacional Penitenciário. Bernardino Rafael garantiu que as forças de defesa e segurança estão no terreno para recapturar os 1.384 ainda a monte, que significa tão soltinhos, não é? Eu fico enfurecida. Quem me pediu para eu ir atrás desta notícia foi uma moçambicana que entrou nos meus comentários do canal após um vídeo que eu fiz de Moçambique e pediu, pelo amor de Deus, Filomena,
Lute por esta notícia. Eu já tinha visto algo sobre a notícia e fui atrás da notícia. Agradeço muito, até porque entre um pouco da notícia dada por ela, uma das informações que ela me passou é que estas pessoas, que são seres humanos, independente do crime que cometeu, porque muitos deles também são ativistas, são pessoas que cometeram roubos do tipo, roubou uma galinha ou roubou alguma coisa pequena, mas vão para a prisão e pegam, que nem o caso Neto Narrar em Angola, que nem o caso de outros que às vezes ou roubam poucas coisas ou simplesmente insultam um presidente e já pegam uma cadeia daquelas pesadas. Agora ladrão, como Filipe News, assassinos, como o próprio Bernardino, que é comandante da polícia em Moçambique, e que está aí atrás, a mando do próprio presidente, do Venâncio, para apagar o Venâncio, esses não ficam na cadeia, esses são chefes de polícia. Esses são chefes de polícia. E tem a capacidade, é isso que eu acho engraçado, de estar no comando geral de uma nação, como é o caso do presidente, o outro é chefe de polícia, e aí vem dar essas notícias, né? E a moça me disse que uma boa parte dos que morreram, aqui estão falando em 33, sem contar mais 15 feridos, muitos deles foram baleados nos testículos, como se fossem animais. Agora, a maior das coincidências, independente de mortes estúpidas como essas, não é? A maior das coincidências desta notícia que eu achei assim, primeiro o sorriso deste animal. Me desculpem, eu prometi a uma outra moça que eu não ia mais falar ou usar nomes, né? Que dessem a entender que fosse algo preconceituoso ou racial. E não é. Deixo claro que não é. Já falei porque sou humanitária. Se eu não fosse humanitária, se eu não fosse africana, se eu não fosse humanitária, eu não defendia o meu continente africano com tanto amor, com tanto respeito, exatamente pela raça negra. Não é. É raiva à corrupção, é raiva a estes animais, eu vou mostrar a cara dele, a não ser que eu esteja muito enganada, este eu não sei, e se não for me digam, tá? A estes animais que matam pessoas, que pintam e bordam em cima de todo ser humano possível das nossas nações, e depois ainda se põe numa posição de vítimas de pessoas que estão sendo difamadas, maltratadas pela sociedade, pelos manifestantes. E os maus somos nós. Os maus são vocês, povo de Moçambique. É o Venâncio Mondlane, que também tem ouvido críticas no meu canal, de pessoas que dizem que o Venâncio é mau, que o Venâncio é isso, que o Venâncio é aquilo. Que eu não vou ficar aqui criticando o Venâncio. Eu sou defensora do Venâncio, não estou aqui para criticar o Venâncio. Não estou. Também já ouvi do tipo, por que o Venâncio não volta? Por que isso, por que aquilo? Epa! As pessoas que estão dizendo por que o Venâncio não volta, e algumas delas estão com o fiofó assim, ó, que não passa nem ar. Se está com o fiofó apertado, que não passa nem arzinho, então por que se não estás sendo macho, estás pedindo para o outro ser? Tem pessoas, e com todo respeito aos mesmos, né? Tem pessoas que nunca levaram um tiro nos cornos, sabe como é que é? Nunca tiveram, assim, uma pequena experiência de sentir o gosto de uma bala passando na lateral, de uma bala passando em cima do cabelo. Nunca sentiram o gosto de nada. Aí escutam a história do Venâncio, escutam a história de tantas pessoas que já levaram tiro, já escutaram as minhas histórias. Eu já levei pelo menos 3 balas. Escapei, porque não era a minha hora. E não levei bala de qualquer pessoa também, não. Eu levei bala de embaixador. Eu sou uma pessoa prestigiada. Tá pensando o quê? Como é então? O meu carro, arrebentaram. Arrebentaram e bem, com uma 9mm. Depois vieram atrás de mim com uma Ninja, sabe uma moto Ninja? Então. E eu ainda tive a audácia de ir atrás do cara depois. Também não acertaram. Assim foram 3 vezes. Eu tô viva
porque Deus permitiu que eu estivesse viva. A experiência foi boa? Não, não foi. Na hora, você sente um pouquinho de tudo. Agora, costuma-se dizer, há um ditado que diz o seguinte, é após uma experiência muito ruim, pode ser ela doença, pode ser ela um tiroteio, pode ser ela uma guerra, que eu também já passei por uma guerra de Angola, e já falei isso aqui no canal, que você sabe quem é quem tem tomate, quem tem firmeza, para continuar no terreno e saber se aguenta, se tem heroicamente espírito para seguir adiante. E muitas vezes voltar. No meu caso, passei por guerra, na guerra eu vi gente morrer, na guerra eu passei fome, na guerra eu roubei, na guerra eu enfrentei os camaradas, eu tinha só 14 anos naquela época. E depois disso, após muitos e muitos anos, já no meu campo humanitário, eu peguei pela frente o embaixador, que achou que eu estava desrespeitando. E já aqui no Brasil, aonde não era o território dele, ele resolveu querer me matar. E foram 3 tentativas. Ele não se deu por contente com uma, foram 3. E eu escapei porque Deus não permitiu. Gostoso? Não, nem um pouco. Após essas 3, já houve outras tentativas em Angola, de outras formas. Porque Angola é extremamente criativa, eu acredito que em Moçambique também, né? Que é o famoso envenenamento. Tive medo? Tive. Tive receio? Tive. Isso foi uma experiência de vida? Foi. Muito grande. Que me deu uma bagagem tremenda. E o que muito me espanta é ver homens cagões na face da terra. Homens que têm um cagaço, que se pelam, que na primeira experiência, já picam a mula. Parece que é o caso do presidente Filipe Nunes, de um bando de ministros, mulheres até do governo, e de um bando de gente que gosta de fazer o mal. É macho, né? Mas na hora em que pega no fiofó dele, epa, prepara o avião que eu tô sumindo. E de muita gente. E de muita gente. Não tem as costas quentes para falar, para ser determinado, mas para ficar no terreno. Porque esta porcaria toda que está acontecendo é uma puta de uma coincidência, minha gente. Como é que, de repente, em plena época da revolução, onde os manifestantes estão na rua, há um bom tempo. Não, eu juro por Deus, a minha cabeça está até doendo. Está até doendo. Eu ainda não vi em cadeia nenhuma do mundo. E se vocês souberem de um caso como este, me digam, para eu ir também estudar. Aí eu apresento no canal. Em que cadeia do mundo, 1.534 presos, acho que foi isso que eu li, né? Conseguiram sair ao mesmo tempo. Me digam aonde. Já teve até filme. Vocês já ouviram falar de um filme chamado Papillon? Era um preso. Porque este infeliz aqui que está olhando para mim, este animal, está dizendo que isto aqui é uma cadeia de segurança máxima. Como é que uma cadeia de segurança máxima consegue, porque então são os burros, depois quando eu digo que é tudo do meio ambiente, que adoram árvores, né? Como é que consegue uma cadeia de segurança máxima? Que coisa, que milagre se deu. Estavam dormindo. Aí em Moçambique existe uma bebida chamada maruvo, capurroto. Em Angola existem essas bebidas. Será que todos os guardas prisionais encheram a cara de noite? Aí os prisioneiros se aproveitaram, pegaram as chaves. Eu queria entender, Bernardino, eu queria entender o que é que aconteceu na noite anterior à fuga. Vocês dormiram? Vocês foram enfeitiçados? Como é que 1.534 prisioneiros conseguiram fugir? Riso, sou loira, mas não sou burra, ou sorriso patético. Tu tá querendo engabelar quem? A mim? Venâncio Mondlane?
aos manifestantes que você diz que entraram na cadeia e foram soltar, libertar os terroristas e os outros prisioneiros? Acorda, animalzinho. Portanto, isto é mais uma prova. Mais uma prova. Eu já tinha falado sobre este assunto ontem. Isto é mais uma prova da gambiarra assassina de Fake News. Até que ponto este animal chamado Fake News está chegando? Há uma máfia tão poderosa do governo de Moçambique, e o que eu peço a Deus, e peço mesmo, é que o mundo que hoje está, no início ainda tentou com esse anúncio que foi feito de que Daniel Chapo estava assumindo, e por fontes oficiais, muito oficiais, eu não tenho como, não tenho nem posso aqui como dizer de quem, que me foi dito, Daniel Chapo não ganhou porra nenhuma. Foi me dito bem assim. Fake News chegou e disse, você vai assumir, e acabou. Foram essas as palavras que me foram ditas por uma fonte oficial de Moçambique. Você vai assumir e acabou. Palavras de Fake News a Daniel Chapo. Pau mandado, sabe como é que é? Você vai assumir e acabou. Ai, é tudo pau mandado aí, né? Então, o Daniel Chapo assumiu. Acontece que Daniel Chapo não tem força para brigar com toda a grande revolução que está acontecendo em Moçambique. Não tem. Diante de toda a situação que está acontecendo, e com esta máfia poderosa, que mal ou bem é uma máfia poderosa, a comando de Fake News, poderosíssima, lá isso, a gente tem que baixar a crista, porque o anão de jardim é poderoso na sua máfia. Aonde tem também, debaixo da asa dele, este animalzinho, Bernardino, acho que é o nome do gajo, né? Bernardino, não sei das quantas, né? Cadê teu nome, ó, infeliz? Bernardino Rafael. Nunca ele parou de querer acabar com a vida de Venâncio Mondlane. E desde o início, desde que começou toda esta manifestação, eles deixaram claro que um dos pontos era acabar com a vida do Venâncio. Acabaram com a vida de duas pessoas, o advogado e mais um do Podemos. O intuito era Venâncio Mondlane. Mataram dois. Continuam na perseguição com Venâncio Mondlane. Soltaram uma nota dizendo que pagam milhões de dólares a quem fizer uma denúncia entregando Venâncio Mondlane. Agora o presidente do Podemos está começando a mudar de área, deixando claro que pode também entregar a cabeça de Venâncio Mondlane. O mundo, com a chegada do Daniel Chapo ao poder, o mundo começou a se dividir. Por causa de toda esta grande revolução, o mundo começou a se dividir. As putas da vida, desculpem o termo, não é? Eu estou tentando ser elegante, mas as putas da vida, que são as putas comerciais internacionais, começaram também a se dividir, como foi o caso de Portugal, ficando do lado de Daniel Chapo e, obviamente, de Fake News, porque, afinal de contas, sabemos os interesses comerciais que existem no território moçambicano. Hoje, diante da confusão que está acontecendo e de tudo isto, como esta própria notícia, começaram a ficar, preocupadas. Porque, afinal, Daniel Chapo não é ainda uma grande promessa. Pode cair. E agora começa a balança a ficar mais ou menos por igual. E começam de novo a discutir, a pôr panos quentes. Como é que fica a situação? Por isso que eu, infelizmente, chamo de puta. Política é um jogo muito sujo. Mas mais sujo ainda é aquele que se vende. É aquele que, por interesses comerciais e internacionais, faz qualquer jogo sem medir as consequências. Primeiro, de onde está se metendo. E segundo, de não medir nem com respeito ou pelo respeito
Eu acho que não existe nenhum respeito dos povos como portugueses. Não é nem os portugueses, gente. É o governo português. Olhar um povo como Moçambique que está numa luta feroz, realmente por uma dita liberdade, e ver que é Frelimo que eles tanto querem defender, e às vezes não é nem defender, eles querem simplesmente ter como aliados por causa dos interesses que eles têm realmente em Moçambique, mas ver o que a Frelimo está fazendo. Eu estou cansada. Eu realmente estou cansada. Eu simplesmente não vou desistir. Aquilo que eu peço a vocês, povo moçambicano, não desistam, eu também não vou desistir. Mas isso não significa que eu não tenho que ter a humildade de dizer eu estou cansada. Porque é muito triste a gente ter que falar de uma Frelimo assassina, de gente como esse Felipe News, de gente como esse cara, esse Bernardino, e de tantos outros. Uns que já o são, outros que estão se vendendo para vender a cabeça de alguém, tudo por interesses. E neste meio termo, que há um povo, há uma nação, que são a maioria, e que há 50 anos estão sofrendo tanto, para eles não são nada. Pelo contrário, não são nada e são tudo, porque se não fossem exatamente o ser tudo, vocês não estariam incomodando. E por estarem incomodando, eles pegam, caso Felipe News pega este Bernardino, cria uma confusão monstruosa com este caso das cadeias, porque assim, então, este antipático, este nojento que está olhando para mim, este desgraçado que está olhando para mim, com este sorriso de imbecil, com esta notícia, meu Deus do céu, só um idiota, só um tapado que lê uma notícia destas e acredita. Como é que 1.534 presos podem sair de uma cadeia se não tiver ajuda da própria polícia penitenciária? Como é que ele diz aqui que os manifestantes entram, não importa em qual das cidades, e libertam prisioneiros? Mesmo que eles quisessem entrar, a não ser que eles criassem uma grande revolução dentro da cadeia, matassem um bando de policiais, e aqui não falem nada disso. Então eles entraram como? Comendo rabicó dos policiais? Vamos ser bem grosseiros agora? Atacaram e deram uma mancebada em Bernardino para entrar lá dentro? Portanto, é assim, é uma história. Isso aqui é da Rádio de Moçambique, é uma história para boi dormir e para ver se inglês compra, que são um otário para comprar esta porcaria. E o coitado dos prisioneiros, que estavam lá de repente quietinhos, não que seja o melhor lugar para se ficar, e sabe-se lá até que ponto a maioria desses prisioneiros eram prisioneiros terroristas. Ele diz aqui, não, tem 29 terroristas. Óbvio que numa cadeia também tem gente ruim, mas também tem gente inocente ou gente que fez, né, aqueles crimezinhos, ou que eu costumo dizer, são pessoas que de repente têm recuperação. E nesse bolo de 1.530 e poucas pessoas, muita gente boa se salva, muita gente boa é recuperada. Agora, diante desta história aqui contada, onde mais uma vez tentam culpabilizar os manifestantes, isto foi mais uma grande jogada feita por Felipe News e por este Bernardino, onde nós vimos, eu vi, só não pude apresentar aqui no canal, infelizmente, porque se eu apresento isto aqui tudo é cortado, porque o canal não permite certas apresentações, e acho que vocês sabem, de gente morta nas regiões ali, desculpem o barulho, nas regiões ali que deve ser ao redor da cadeia, gente morta estendida no chão com roupas cor de laranja, que deve ser a roupa do presídio, estendida, e os manifestantes e as pessoas que deviam estar passando e até nem se aproximando, com medo. Portanto, são esses manifestantes que ele está dizendo que entraram na cadeia. Ontem, quando eu fiz um vídeo e falei, não se misturem. Não se misturem. O que a Frelimo está querendo é acabar com a imagem dos manifestantes.
é acabar com Venâncio Mondlane, é acabar com todo o espírito guerreiro que vocês têm. A pessoa que tem uma índole boa, a pessoa que está lutando por uma causa boa, a pessoa que tem toda uma meta para chegar a algum lugar, que é por uma causa boa, demonstra no seu semblante tudo isso. A pessoa que não tem um ideal bom, também demonstra no seu semblante o seu lado mau. Eu mostrei a cara do Bernardino, vocês acham que ele tem uma cara boa? Não tem, gente. Não tem. Deus faz tudo de forma tão perfeita. Deus tem esse lado. E se nós que acreditamos em Deus, e eu acredito que vocês acreditam em Deus, parem para analisar esse ângulo da vida. E quando eu digo da vida, é a vida de todos nós. Eu já vi, ontem eu também falei isso no vídeo, vocês fazerem rodas, correntes, é o termo certo, de amor, onde vocês estão cantando o hino nacional, onde vocês estão orando. Quer cena mais bonita do que essa, no pedido de uma nação melhor, de um país melhor, falando, chamando, louvando por um país melhor, cantando pelo vosso líder. Portanto, eu já vi tanta coisa bonita, e todas aquelas cenas que eu vejo com gente esquisita, e eu olho e digo, meu Deus, que diferença entre os manifestantes e aqueles seres que de repente são pessoas que estão, na minha opinião, desesperadas, pessoas que de repente também querem alguma coisa, mas que para Frelimo são seres tão pequenos, são seres que também estão de repente com a mesma intenção de vocês, querer uma melhora, mas que para eles é muito mais fácil aceitarem o dinheiro da Frelimo, aceitarem alguma condição, que às vezes a Frelimo nem cumpre, mas aceitarem alguma condição da Frelimo, porque é mais rápido, na opinião deles. O que se vendem é um sistema assassino, e fazem algo, no fundo, contra vocês. Se passam por irmãos, se passam por manifestantes, fazem o que fazem para culpar exatamente os manifestantes. Na matemática da vida, nós costumamos dizer que 2 mais 2 dá 4, ou então dá 5, nunca dá 3. Nunca dá 3. E é uma questão muito lógica. Hoje em dia é muito fácil entrar aqui numa internet ou numa plataforma, soltar notícia falsa, fazer qualquer coisa e muitos acreditarem. Quando eu li esta notícia, a pedido até de uma moça, solta, por favor, fala sobre esse assunto. Quando eu li esta notícia, eu realmente li esta e li várias, mas todas mais ou menos parecidas. Eu fiquei com uma certa raiva, porque assim, até que ponto a Frelimo é assassina, potencialmente assassina, ao ponto de achar que o mundo vai engolir as palavras ou a notícia que está espalhando de que os manifestantes de Moçambique são assassinos. E que eles, ao soltarem esta notícia, nós vamos acreditar de que, miraculosamente, este imbecil, deste homem do meio ambiente, que deve ter, assim, muitas árvores para escolher como opção de vida, de repente se viu aflito, com 1.534 presos sendo libertados, não sabe nem como nem porquê. Primeiro caso no mundo. Tem que virar filme, senhor Bernardino. Tem que virar filme. Eu tenho contato com alguns grandes cineastas do mundo, vou falar com eles. Vou dizer, olha, tem um assassino em Moçambique chamado Bernardino Rafael, mas vou dizer claro, é um assassino, senhor. Toma cuidado quando você for contactar o homem. Que teve a sua cadeia com 1.530, e não é caso para filme. E aqueles que foram libertados ainda levaram, quando os pegaram,
tiro nos testículos, tiro nas bolas. Deve ser uma nova técnica de matar as pessoas, não? Será que se você levar um tiro nas bolas, Bernardino, vai doer? Estou sendo má, né? Hoje eu não acordei com um espírito muito bom. A maldade me incomoda. A maldade me incomoda. E se eu fosse uma carrasca de gente má, eles não iam gostar de mim. Eu sinto muito por estar mais uma vez informando isso tudo que vocês já sabem, mas é só para vocês pensarem mesmo, como diz meu neto, pensar, com a cabeça pensante, e não se misturarem. Teve um rapaz que veio aqui me responder no canal, dizendo, mas uma revolução se faz com luta? E eu falei, sim, mas a luta tem que ter metas, a luta tem que ter objetivos. O Venâncio já explicou muita coisa, e a luta tem que ter objetivos, mas não o caminho do mal. Vocês podem ter objetivos, vocês podem até ser duros na forma como tem que agir, mas não o caminho do mal. E eu não acredito que vocês, como manifestantes, tenham entrado, por exemplo, numa cadeia e tenham feito isto. E dado tiros nos testículos dos prisioneiros. Se isso aconteceu, me digam, quero saber. Eu não vejo os manifestantes que estão lutando pela liberdade e têm Venâncio como líder fazendo mal. É só isso que eu estou falando. Homens como o presidente, que ainda é presidente, esse infeliz, como este, que está na caça de Venâncio Mondlane, vosso líder, na minha opinião, tinha que estar pegando uma perpétua. E o que eu mais peço é que estes coitados, destes prisioneiros, que ainda diz que estão faltando 1.300 e pouco, né? Se estão libertos e não são pessoas de fazer mal a ninguém, que deem realmente, olha, sumam, desapareçam, vão para algum lugar, não façam mal a ninguém. Que esta tenha sido a chance deles, que de repente foi dada pela Frelimo. Por mais ninguém. Por mais ninguém. É uma notícia triste, é uma notícia que mais uma vez está me abalando, porque só demonstra a monstruosidade que há bons anos impera no governo moçambicano, a Frelimo. Por hoje é só, meus amigos. Espero amanhã ou depois trazer uma notícia melhor. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus.